A TV Eldonius está recebendo mais uma vez e com muito prazer a presença do pastor Uzias, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de muita importância. Dízimo, oferta, qual a finalidade, o que ele traz de benefício para quem devolve, para quem contribui ou para quem paga. E eu fiz essa pergunta e o senhor tem a resposta hoje, né, pastor? Bom dia, Dito. Bom dia a todos vocês que estão aí acompanhando a nossa programação da TV Eldonius. Sejam todos muito bem-vindos também. Estamos aqui para trazer a resposta, né? Na verdade, era para responder 3 perguntas. O senhor me colocou mais uma na semana passada e daí eu precisava de um tempinho aí para trazer a resposta. E hoje nós vamos falar aí, né? O senhor comentou a respeito do livro de Tobias, né? Exato, Pastor, eu já vi pessoas falar que o dízimo salva, que o dízimo faz um bocado de coisa que não está na Bíblia. Inclusive no livro de Tobias, ele não fala nem dízimo, né? Parece que tem um outro dizer, né? Na verdade, a fala ali de Tobias, né, do livro de Tobias, a palavra é esmolas, né? Esmola. Eu tive pesquisando, na verdade não vai dar para a gente responder toda aquela sua pergunta num programa só, então vamos dividir aí. Perfeito. Pelo menos uns 2 programas para a gente conseguir responder. Esse quadro, senão fica muito longo aqui. Mas esmola salva? Então, veja bem, deixa eu começar fazendo uma explicação para o senhor, irmão Dito, para as pessoas que estão nos acompanhando aí, que o livro de Tobias é considerado um livro deuterocanônico. Para os protestantes ele é chamado de apócrifo. O que quer dizer deuterocanônico? Que vem depois, foi introduzido depois no cânone, né? Ele foi introduzido por volta do século III, do século IV, foi afirmado no Concílio de Trento em 1546, se não me falha a memória, depois da Reforma Protestante. E o que são esses livros? Eles não constavam no cânone judaico. Tá? Eles não constavam lá no cânone. E tanto que teve no primeiro século, no final do primeiro século, início do segundo século, um concílio judaico, farisaico, que não aceitou a canonicidade destes livros, né? E o livro de Tobias é um destes livros. Ele é um livro que tem cerca de 14 capítulos, é um livro sapiensal, que traz algumas sabedorias, é como se fosse escrito, como se fosse um estilo de uma novela, né? De uma história que traz algumas verdades. E o senhor, então, me citou Tobias 12, 8 e 9, que, na verdade, ali é uma fala do arcanjo Rafael, né? A Bíblia não fala, nós protestantes, nós cremos na Bíblia como autoridade única, né, de regra e fé prática. E a Bíblia em nenhum momento ela nos fala de arcanjo Rafael. Na verdade, essa questão de arcanjos, os judeus, a tradição judaica diz que é 7, mas a Bíblia só cita um, que é o Miguel. Mas enfim, a fala do versículo 8 e 9, lá do livro de Tobias, diz assim: boa coisa é a oração acompanhada de jejum. Bom, aí até aí eu concordo, tá certo. Tudo perfeito. Perfeito. E a esmola preferível aos tesouros de ouro escondido. De verdade, né? É melhor estar uma esmola do que estar um tesouro escondido, porque uma esmola, pelo menos, está ajudando alguém. Um tesouro que está escondido não tá servindo para nada, né? Agora ele vai dar uma resposta. Por que é preferível, então, o tesouro escondido? Porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Bom, aí então nós precisamos entender, fazer uma interpretação. A Bíblia original ela é composta por 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E quando a gente analisa um texto, nós precisamos analisar, primeiro, o contexto imediato, que é os versículos próximos àquele que nós estamos lendo,
O contexto remoto, que é ver versículos longe dele, né, que trazem aquele mesmo assunto, e o contexto geral da Bíblia. O que a Bíblia vai falar sobre aquele assunto? Então, em termos de apagar pecados, vida eterna, salvação, à luz do contexto geral da Bíblia, à luz do contexto remoto da Bíblia, esmola ou dízimo não salva ninguém, não apaga pecado. Tá? E eu trouxe aqui então alguns versículos bíblicos para mostrar a você que, à luz do contexto de toda a Bíblia, a esmola, o dízimo, as boas obras não salvam ninguém, não apaga pecado, não traz a vida eterna. E o primeiro versículo que eu quero ler, é João, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 1, o versículo 7, 8 e o 9. Diz assim, ó: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que apaga pecado, o que purifica pecado, o que tira pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Mas isso só acontece na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Isso o apóstolo Paulo deixou bem claro ao escrever aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, que diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação só é mediante a fé em Jesus Cristo, né? Pecado é uma afronta contra Deus, é uma inimizade contra Deus. Então faz com que Deus se ire. Mas ele pode ser perdoado, pode nos trazer novamente a paz com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 8 ao 10, ele vai dizer assim, ó: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus criou para que andássemos nelas. Então, as boas obras, as esmolas, elas não salvam ninguém, elas não perdoam ninguém, mas elas são fruto de quem é salvo. Então, nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas praticamos boas obras por sermos salvos. Pastor, então, agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual os benefícios que a pessoa tem ao devolver o dízimo na igreja? Dízimo já fala 10, né? Já fala 10. Tá, qual a vantagem, qual os benefícios que um dizimista tem? Bom, ele tem uma série de benefícios, porque, na verdade, como eu acabei de falar aqui, a oferta, a esmola, as boas obras, elas são fruto de salvo. Então, a gente tem pessoas que falam assim, que é pagar o dízimo. Tá errado. Dízimo não se paga, dízimo se devolve. Né? E dízimo... Inclusive como gesto de gratidão. Exatamente. Sabe? Então, assim, eu vejo que quando Jesus ele está falando com Nicodemos a respeito dessa questão da nova vida, ele fala assim, olha, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, né? Não seja condenado. Porque tem a vida eterna, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo.
Nem então, condenar, é salvar. É a tarefa de Jesus, é salvar. Então, quem é salvo, ele reconhece a soberania divina, ele reconhece que Deus é o dono de todas as coisas, e então ele devolve o dízimo, ele oferta com alegria, e Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E agora perceba o seguinte: se Deus ama quem dá com alegria, eu, por exemplo, eu amo a minha esposa, eu acredito que o senhor ama a sua, né? E o nosso desejo é ver a pessoa bem. Nosso cônjuge bem. E se eu pudesse dar um monte de coisas para ela, se a minha mão alcançasse, né? Então eu daria. Então a pessoa que Deus ama porque dá com alegria, que Deus se apraz em prosperar ela, em abençoar ela, não como barganha. Veja que Paulo disse, não por tristeza, como obrigação ou por necessidade. Eu vou dar tanto para receber tanto. Não, não é assim que Deus recebe. Não, desse jeito Deus não recebe. Mas quando é de um coração voluntário, então Deus recebe. E por Deus receber, Deus se apraz em abençoar, em prosperar. Então isso mostra a fidelidade daquele que serve a Deus. Pastor, eu quero falar para você que está nos vendo e ouvindo, que se você não tem devolvido o dízimo do que você ganha, ou seja, do líquido ou do bruto, isso aí já é com você. Se você não tem contribuído, a partir de hoje, faça um voto com Deus, contribua, porque Deus ama quem contribui com alegria, não com tipo de breganha, que o pastor falou. Então, eu conheço aqui na cidade, comerciante que recolhe uma pia de dinheiro e leva R$30 por mês de dízimo na igreja. Está errado. Seja justo com Deus, porque Ele vai ser mais justo ainda com você. Então, dízimo e oferta, esmola, não salva. Não salva, não garante vida eterna. Nada. Não. Jesus, o próprio Jesus, ele diz lá em João capítulo de número 17, que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e o Filho a quem Deus enviou, e que ele possa se revelar. Então, somente através de Jesus Cristo você pode ter a vida eterna. Em nenhum outro lugar ou pessoa você pode alcançar a vida eterna, somente em Jesus Cristo. Então, está aí respondido. Eu acho que assim, essa parte de dízimo abençoar ou não, a gente pode trabalhar num outro dia. Perfeito, né? Mas a resposta é: não perdoa pecado. Não adianta, eu vou dar tanto porque Deus vai me abençoar. Não perdoa pecado. Se tiver pecado, tem que confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É, bem pensado, está avisado. Meu amigo e minha amiga, a coisa é séria. Para ir para o céu não é fácil, mas também não é tão difícil. É só você entender, aceitar Jesus, obedecer, mudar de vida. E aí as coisas vão mudando, né, pastor? Deus se encarrega de abençoar. De abençoar, abrir a porta, onde não tem, abençoar financeiramente. Pastor, eu fiquei 3 meses sem contribuir, sem devolver o dízimo numa igreja. E foi os 3 meses que aconteceu tanta coisa comigo, que eu não desejo para ninguém. Quando a gente procura ser fiel com Deus, Deus é mais fiel ainda com a gente. Entendeu? Depois que eu levei a coisa a sério, Deus tem me abençoado. E vai me abençoar muito mais, porque Ele ama aquele que contribui com alegria, com prazer. Eu queria ter mais para contribuir, para fazer. Então fica esse conselho, né, pastor? Contribua com alegria. Contribua com alegria, porque... Não barganhando. Eu vou dar tanto, porque eu sei que Deus vai dar tanto. Não, negativo. Pastor,
Deixa eu fazer só um último recadinho aqui. Nós já estouramos o nosso tempo. Eu quero lembrar você que nós estamos aí no mês da inscrição para o curso de aula gratuito de música. Você que ainda não mandou a sua mensagem pelo WhatsApp, mande. Você que deseja aprender música, né? De graça. De graça, né? De graça. Tem um ditado aí que diz que de graça até injeção na testa. Mas... e essa aí é só você mandar para o número 99810-3297. Você manda lá a mensagem: eu quero aprender música, e nós estaremos entrando em contato com você e estaremos aí fazendo a sua inscrição. Estamos aí montando o pessoal que vai ter as turmas, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de quem está aí. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Perguntaram para mim se para aprender música lá se tem que ser só crente. Não. Não, de maneira alguma. Qualquer pessoa que tiver lá interesse em aprender a música vai estar a porta aberta lá. Tanto faz você ser crente como ser católico, espírita, não ter religião. Se quiser aprender, é uma oportunidade. É oportunidade. Pastor, as considerações finais do senhor. Eu quero também convidar você para estar conosco domingo à noite, às 19 horas, ali no nosso templo, na rua Mato Grosso do Sul, número 520. E também na quarta-feira, às 19h30. Deus tem uma bênção para a tua vida. Vem adorar a Deus, vem ouvir a palavra que pode mudar a tua vida. Meus amigos e minhas amigas, até a próxima edição desse programa, que eu tenho certeza, pastor, tem trazido muito benefício para muitas pessoas, porque cada dia nós falamos sobre um tema que interessa a você. E é muito importante. 16 minutos que você fica nos vendo e ouvindo, eu tenho certeza que 15, 16 minutos que poderá mudar até o rumo da sua vida. E te preparar para ir para o céu. E te livrar do inferno. E nós estamos aqui para abençoar você. Muito obrigado e até a próxima.